vêm perpendiculares e não se redirecionam, eles continuam retos. Essa seria os princípios básicos da luz. Aí, aqui, essa parte. Quanto mais estreito for a lente, essas três lentes, quanto mais estreito for essa lente côncava, que somente a côncava, ela... Estão me escutando? Sim. Somente a lente côncava, ela se converge, só ela dá esse ponto focal, que seria esses pontos focais. Quanto menor é a lente, maior seria essa convergência. Esse aqui está mais fino, esse aqui está um tamanho intermédio, e esse aqui tá mais, o último tá mais grosso. E quanto maior for a lente, menor é essa convergência aqui, que se chama distância focal. Se a angulação dessa lente, quanto menor é a angulação dessa lente, maior será a convergência, mais rápido chega ao centro essa luz, e menor vai ser a distância focal, e maior vai ser a dioptria. E o que é a dioptria? A dioptria seria essa parte, seria de onde transpassa a esse ponto até o ponto focal, seria essa distância. A dioptria da velocidade da luz, lembrando que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por hora, a dioptria ela é de 1. Como se calcula a dioptria? É 1 metro dividido pela distância focal, que seria essa distância aqui. Por que vale a pena mencionar isso? Porque nos nossos olhos tem estruturas, e cada uma dessas estruturas tem uma dioptria. O total de dioptrias nos nossos olhos são de mais 59, um saldo positivo de 59. Eu posso citar, por exemplo, a córnea, a dioptria dela é 1,38, a humor aquoso é de 1,33, a do cristalino é de 1,4 e do humor vítreo é de 1,34. Agora, essa parte aqui, alguém vai falar ou sou eu ainda? Eu vou falar sobre a refração, se você já terminou. Sim, então pode falar. Sim. Então, agora falando sobre a refração, que vai só dar uma continuidade no que o Giovanni já estava falando, a refração é uma mudança na direção de luz. Então, no caso, a luz ela vai incidir no local, só que porque no processo normal ela vai incidir e ela vai ser refratada. E essa refração é quando ocorre essa mudança na direção da luz. E ela pode ocorrer pela passagem do ar, dependendo do objeto, assim, do meio, no meio pelo qual ela está sendo transmitida, e no olho ela ocorre por conta da passagem de ar pela córnea e pelo cristalino. A refração, ela funciona mais ou menos assim. Se você pegar um copo e encher de água e colocar um canudo dentro, ele vai parecer desfocado, porque, tipo, a luz que vai... Quando a luz vai passar a água,
ela vai alterar sua velocidade por causa da densidade. E aí isso vai fazer com que você vai ver meio não sem ser nítido, tipo desfocado. E aí isso também acontece no nosso olho, por causa que no nosso olho a gente tem algumas substâncias, né, componentes do olho que causam esse mesmo efeito, que causam essa refração. Aí esses elementos eles podem alterar a velocidade da refração, que acontece a velocidade da refração da luz. Quando for mais denso, a passagem da luz vai ficar mais lenta. E quando for menos denso, vai passar mais rápido a luz pela lente do nosso olho. E daí, conforme foi essa passagem de luz, isso vai, tipo, influenciar na maneira como vai ser transmitido o estímulo para a retina. No caso, para daí você enxergar. Boa tarde, eu sou o Luiz Eduardo Dias Marques e eu vou falar sobre a acomodação. Bom, nós sabemos que o olho ele precisa focar em objetos que eles estão de longe ou próxima distância. E esse ajuste de foco ele vai ser feito por uma estrutura que chamamos cristalino, que é como se fosse a lente natural do olho. Bom, a acomodação ela vai ser um processo que vai ajustar a forma do cristalino para que a imagem ela fique nítida de perto ou de longe. Isso vai ocorrer de duas maneiras. Quando a gente precisa ver algum objeto de perto, o músculo ciliar ele vai se contrair, as fibras zonulares elas vão se relaxar e o cristalino ele vai ficar mais convexo. Como é que eu posso dizer? Mais convexo e com o resultado disso, a gente vai poder ter o foco para conseguir enxergar esse objeto mais perto. Quando a gente precisa ver um objeto a longa distância, esse músculo ciliar ele vai se relaxar e as fibras zonulares elas vão ficar mais tensas. Ou seja, o cristalino ele vai ficar mais plano e como resultado disso, a gente vai conseguir enxergar esse objeto com mais foco a longa distância. Agora falando sobre a triada da acomodação, ela acontece sempre que a gente olha para algo bem perto, muito perto do olho. E não vai ser só quando o cristalino que vai se mudar. Vai ser três coisas. Primeiro, o cristalino ele vai ficar mais convexo. Dois, a pupila ela vai se contrair, que é quando a gente chama de mioses, que vai servir para melhorar a nitidez. E os olhos eles vão se converger, que é quando a gente chama de convergência ocular, que vai servir para alinhar os dois glóbulos oculares do objeto. Então, essa triada da acomodação, ela vai ser um ajuste completo do sistema visual. E aí, agora falando sobre a presbícia, que a presbícia, ela vai acontecer com os passados anos, e que com o cristalino ele vai perdendo essa sua capacidade de elasticidade, que vai significar que ele não vai mais conseguir ficar tão convexo como ele era antes. E como resultado disso, vai ser a dificuldade de enxergar alguns objetos mais próximos. Tá? Não dá para escutar, Ian.
Ya. Jan, no puedo escucharte. Tô ligando para ele aqui. Gracias. Pelo visto, nem ele está nos ouvindo também. Ele também não atende. Oi? Tá, vou avisar aqui. Prof, ele disse que pelo computador dele não está conseguindo, vai entrar pelo celular. Bueno, que entre de alguna manera, pero que entre, si no, no puedo evaluarle. Tá. Agora dá para escutar? Ahora sí. Bora. Bem, boa tarde, me chamo Ian Malta e eu vou falar sobre erros de refração. Né, os erros de refração é nada mais do que a falta de foco no local correto, que seria na retina, né? Para a pessoa ter uma visão, caramba, uma visão sem embaço, sem nada, né? Uma visão nítida. E as três problemas que isso ocasiona mais comuns é a miopia, hipermetropia e o astigmatismo, né? Já a hematropia é a visão normal, né? No caso, ela foca no local correto. No caso da miopia, ela, geralmente, o olho é mais alongado
e pode ser corrigido com uma lente côncava, no qual ele vai afastar o foco para que ele chegue na retina, né, a luz. E a pessoa enxerga muito bem, próximo, mas distante, a a imagem fica embaçada. Já a hipermetropia, o formato do olho é um olho mais curto, e ele pode ser corrigido com uma lente côncava, né? No caso, a luz, ela chega para trás da retina, né? Já na miopia fica à frente. E ela faz com que aproxime essa luz, né, que chega no fundo, para a retina, né? E ter uma visão melhor. E a pessoa enxerga, já distante, enxerga melhor do que de perto, no caso. Na questão do astigmatismo, ele faz com que a, a luz, ela foca em dois planos diferentes, devido a uma má formação da córnea. No caso, ela seria, uma solução seria utilizar a lente de formato cilíndrico. E, enfim, para arrumar isso aí pode ser também questão pode ser cirúrgico, né? Mas há pessoas também que não conseguem fazer a cirurgia, pois devido à espessura, que é muito fina, então não ocasiona. E também a pessoa pode ter mais de um problema, né? Pode juntar, por exemplo, hipermetropia e astigmatismo e vice-versa. No caso, seria isso, sobre erros de refração. Aí eu vou passar. Não, pode passar. Boa tarde, sou a Wanda. Eu vou falar sobre a acuidade visual. A acuidade visual é a capacidade do olho discriminar os detalhes finos e distinguir de pontos próximos como pontos separados. E a acuidade, ela está diretamente ligada à resolução espacial da retina, especialmente da fóvea, onde a densidade dos cones é máxima. E um dos determinantes da acuidade visual é que pupilas menores são mais profundidades de foco, mas menor entrada de luz. E as pupilas maiores têm mais luz, só que, porém, mais aberrações ópticas. Essa acuidade, esses exames que é feito, aqui no Paraguai não sei como que é, mas no Brasil tem os exames para tirar carteira de motorista, nas escolas, eles fazem o exame para fazer uma triagem com as crianças, para avaliar a aprendizagem. E para isso eles usam aquela tabela de Snellen, que pode ser tanto como letras, como os números, tem aqueles desenhos ópticos que são aquelas, tipo o M virado de ponta cabeça, virado de lado. E quando a pessoa, por exemplo, uma visão perfeita, ela é tipo 20 por 20. E se cai tipo 20 por 40, 20 por 60, aí já são visões que está fora da normalidade. E essa tabela de Snellen, ela é tipo uma tabela internacional, que é usada internacional por todos os lugares. E a máxima de agudeza visual ocorre quando o olho consegue distinguir dois pontos separados por 1 minuto de arco. E isso corresponde a uma proximidade de 11 milímetros na retina para um objeto localizado a 10 metros de distância.
Agora sou eu, Giovanni, de novo. Sobre a profundidade, a percepção de profundidade e distância nos nossos olhos, ela tem 3 principais meios para distinguir isso. Seria o tamanho que possuem as imagens de objetos conhecidos sobre a retina. Por exemplo, vou compartilhar de novo a minha tela. Tá dando para ver? Sí, Aham. Por exemplo, tem 2 homens. Você sabe que a pessoa ela tem 1,80 m de altura. Suponhamos, um exemplo. Ela tem 1,80 m de altura. Nosso cérebro, se vê ela de longe, ela vai estar pequenininha. Nossos olhos vai ver ela pequenininha. Só que nós sabemos que ela tem 1,80 m de altura. Então, automaticamente, o nosso cérebro calcula que se ela está pequena e já se sabe o tamanho dela real, mas ali vendo ela longe, ela está pequena, então o nosso cérebro já automaticamente entende que essa pessoa está longe. Então isso é questão de percepção de distância. E essa percepção ela é por meio monocular. Outro meio de percepção de distância é o efeito de movimento de paralaxe. E seria isso. Como que seria? Se você suponhamos que você estenda sua mão a uma paisagem a 3 centímetros do seu olho, por exemplo. Você movimentar a sua mão, se você movimentar a sua cabeça, a sua mão ela vai estar movimentando muito mais rápido do que a paisagem que está atrás. Então, o que quer dizer isso? Que quanto mais rápido o movimento mais cerca dos olhos está. E quanto mais estático, mais lento está esse movimento, mais longe está. Então, o nosso cérebro, ele já automaticamente já entende que o que está atrás está mais longe. E uma outra forma também de monocular seria a sobreposição de objetos. Por exemplo, vou pegar essa imagem. Suponhamos que no lugar da mão é um carro. Você sabe que a montanha lá atrás é muito maior do que um carro. Mas se você vê o carro maior, sobrepondo, tampando a montanha, nosso cérebro automaticamente entende, porque já é conhecido já os tamanhos, né, os tamanhos de cada objeto, no caso seria a montanha e o carro. Então, o nosso cérebro já entende que o carro está à frente e a montanha está atrás, porque o carro está sobrepondo a montanha, sendo que ele é muito menor do que a montanha. Então, ele entende que o carro está mais perto. E uma outra maneira de percepção de profundidade e distância é o fenômeno de estereópise. O que seria estereópise? É a capacidade de perceber a profundidade e a distância de objetos em um espaço tridimensional. Como seria? Aqui está nossos 2 olhos. Essa bolinha que está a 3 centímetros, ela está mais perto dos olhos, né? Está 3 centímetros. Os nossos olhos, a percepção, o campo de visão de cada olho vai ser diferente por esse objeto estar mais próximo. Do nosso olho direito
a percepção é na retina do lado direito, e do lado esquerdo, o raio de luz que esse objeto reflete vai para a retina do lado esquerdo do olho esquerdo. Isso em objetos mais perto. Em objetos mais longe, mais lejanos, como está a imagem mostrando 6 metros de distância, esse ponto focal, esse raio de luz, ele já reflete na retina no mesmo ponto. Então, o que quer dizer isso? Que quanto mais... Se o nosso cérebro já entende que se o raio de luz bateu em pontos distintos da retina de cada olho, é porque esse objeto já está mais próximo. E se esse raio de luz bateu no mesmo ponto focal na retina, é porque esse objeto está mais longe, mais lejano. Essa é a definição de percepção de profundidade e distância. Pode passar, Giovanni? Pode. Agora é o menino. Vou compartilhar aqui. Não tá dando para escutar, João. Não. Dá pra ouvir? Sim. Nada? Dá. Tá dando? Ou não? Sim. Ah, tudo bem. Para falarmos agora sobre o líquido, né? O líquido intracelular, sistema de líquidos, né? A gente tem dois tipos, né? De líquido intracelular. O humor aquoso, que nós iremos falar, e o humor vítreo. O humor aquoso, ele é importante porque a sua secreção, né? Esse líquido, ele ajuda a regular, né, o volume e a pressão intraocular do nosso olho, né? Enfim, a formação desse tumor aquoso, né, ela se dá por etapas, né? Ela é formada por corpos ciliares, que fica ali no íris do olho. Após a sua produção, ele é liberado na câmara posterior, né, através da pupila. Depois ele preenche a câmara anterior, né, entre a córnea e a íris, e a sua reabsorção, né, porque ele é um líquido que, para ele regular, para ele exercer. O ¿Qué pasó? Eu acho que a internet dele caiu. Eu mandei mensagem, não chegou para ele. Bueno, Vou ligar para ele aqui. Ele falou que a energia na casa dele caiu, mas ele tá conectando o 4G no computador. bueno.
Eu fiquei com medo de acontecer isso, porque tá ventando muito e quando é assim, a luz acaba. Sí, normal luego es. El grupo anterior estaban muchos sin internet. Tuvimos que demorar como 15 minutos para iniciar. Já tá acostumado. ¿No volvió? Ele tá entrando pelo celular, tô só mandando o link para ele. Dale.
Alô? Dá pra escutar. Alô? Testando. Tá Sí, te escutando? Tá dando para escuchamos. ouvir? Ah, tá. Porque eu tava por causa da internet aqui. Deixa eu Ô, falar aqui. Vai estar falando, né? Aonde que eu parei? Eu não lembro. Ah, me desculpa, gente. A internet caiu aqui. Eu nem lembro onde que eu parei. Eu acho que eu estava falando sobre a saída, né? Para manter a pressão do intraocular equilibrada. Quando essa pressão ela não é equilibrada, ela tem um defeito ali na reabsorção, né, do líquido, causa uma lesão que a gente chama de glaucoma, né, que é onde, por algum motivo fisiológico, algum motivo que eu não sei te informar aqui agora, eu preparei bem bonitinho, mas essas coisas que vão acontecendo vão deixando a gente um pouco frustrado, né? Mas o glaucoma, né, é algo que me acomete, que eu sofro, eu tenho glaucoma. É uma doença que ataca o nervo óptico, né? Conforme não tem essa reabsorção da maneira certa, o que acontece? A passagem do líquido é aumentada. E com esse aumento, até voltou a energia. Com esse aumento, o nervo óptico ele acaba sendo comprimido, né? A gente tem 4 tipos de glaucoma, sendo eles o de ângulo fechado, que é o mais agudo deles, né? Que é quando tem essa passagem, né? Igual eu falei para vocês, subitamente bloqueado, né? O que resulta numa dor enorme para quem tem. O glaucoma de ângulo aberto, que é o que eu sofro, que é o que eu tenho, né? Que é o tipo mais comum de glaucoma. Temos também o glaucoma congênito, né? Hereditário. Então, assim, é uma doença que, se seu pai, se sua mãe, ela tem diagnosticada, você tem tendência a desenvolver. Não quer dizer que você venha a ter glaucoma, né? Mas pode vir decorrer de, de familiares, né? De pai, mãe, enfim, sempre de primeira linha. Temos o glaucoma secundário, que ele é proveniente de outras doenças, né, de condições médicas adversas, como diabetes, cataratas, né, entre outros tipos. E aí se pergunta, né, assim, João, como que se trata o glaucoma? O glaucoma, ele é tratado com colírio, a grande maioria deles, dos que eu citei aqui, ele é tratado com colírio, aqui, ó, com esse tipo de colírio, é um deles, não sei se está dando para ver, vou ler o nome, tártaro de brimonidina, e geralmente óculos, né, para que não tenha excesso de tela, para que tenha um controle ali um pouco. Não tem certamente assim uma cura, né? Não quer dizer que o colírio que você usar vai resolver, não é uma solução mágica, mas é algo que alivia, entendeu? A pressão, alivia o líquido para se manter em 15 mmHg, né? Que é o certo, né? Mas é algo que, assim, eu não recomendo a ninguém a ter porque causa cegueira, né? Pode passar o slide. A gente vê aí como comprime, né? Como comprime bastante. Olha como que é o nervo na a luz, né? A gente chama de... eu esqueci o nome de que fala dessa luz aí, mas enfim. Olha aqui, ó, nessa imagem, para vocês terem uma ideia. Esse exemplo do lado aqui, do lado do seu lado direito, ele é um exemplo de córnea, pupila aí, ele é um exemplo de como funciona o glaucoma de ângulo fechado, né? Ele é um pouco mais complicado, né, nessa saída do líquido. Enfim, basicamente é isso. É algo assim, peço até desculpa pela apresentação, acontecem umas coisas assim, né, que a gente não está preparado, mas a gente tem que ser firme, né? Então, agradeço a todos pela, pela apresentação, ao meu grupo, e é isso. Nosso trabalho se encerra aqui.
Bueno, ahora voy a hacerle algunas preguntas. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sim, sim. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre la miopía y la hipermetropía? Quer falar, Ian? Não dá para ouvir. A miopia, a luz, ela foca na frente da retina. E na hipermetropia, ela foca atrás. E, assim, a pessoa vê, na miopia, a pessoa vê bem mais próximo da imagem do que distante. E a hipermetropia é ao contrário, né? Pero en la miopía la dificultad es para ver de cerca o de lejos. Como não entendi? En la miopía la dificultad que tiene el paciente, que tiene la persona, es para ver de cerca o ver de lejos. No ve de cerca o no ve de lejos. Ela não entendi, mas ela consegue enxergar melhor mais próximo uma leitura, alguma coisa mais próxima, né? Já, e não consegue enxergar bem distante, né? Uma, mais distante, ela vê embaçado. E já a hipermetropia é o contrário, né? ¿Y el astigmatismo qué es? O astigmatismo, ele tem a córnea, ela tem um formato irregular e a luz, ela foca em pelo menos 2 planos, fazendo com que a pessoa não enxergue muito bem, né, os formatos, as coisas. É uma formação córnea. No estigmatismo, daí é tanto de longe quanto de perto, né? Dificuldade para enxergar. E ela foca em 2 planos, né? Ela não foca no canto certo, devido a uma formação da córnea, né? ¿Qué es la fobia? Otra persona que no sea ni Giovanni ni Jan. Qual a pergunta, professor? ¿Qué E es é la a fobia? Ela é uma depressão formada na mácula ali do olho ali, professor. Ali tem também o ponto cego. Entra tudo isso aí. Tem os cones. ¿Qué es dioptría, por último? Menos Giovanni porque Giovanni habló de eso. É uma medida, uma unidade de medida de refração do olho. Representa... Tá ligada com a refração. Tá ligada com a refração ocular. O grau A do óculos. capacidade ali de convergir a imagem.